Noite, boa noite. Estamos aqui para falar de um assunto bem interessante, a escala da consciência, escala das emoções, escala de Hawkins. O que significa isso? Eu vou falar aqui para vocês, né? Existiu um estudo sobre a frequência das emoções e o que nós atraímos quando nós vibramos nessa emoção. É isso que eu vou trazer aqui para vocês. Escala de níveis de consciência, existe isso? Sim, existe e demandou um longo estudo para ser organizado. A escala de Hawkins organiza toda essa pesquisa de forma que todos possam compreender como se dá a evolução humana no que diz respeito às emoções e aos impactos que elas têm em nossas vidas. Então, por que isso é muito importante? Né? Que a gente entenda isso. Que tudo aquilo que nós sentimos, ele vai gerar uma vibração. Através do nosso sentimento, nós vamos tomar decisões, né? E tudo isso vai acontecer na nossa vida, ou de bom ou de ruim. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha consciência disso e aprenda essa escala, né? Aprenda essa escala, o que cada emoção vai trazer para você. Então, aqui a gente começa a ver que não é uma coisa aleatória, ele é um estudo feito por David Hawkins, psiquiatra, né? Então, com toda certeza, dentro da comunidade científica, Dr. David Hawkins foi uma das pessoas que mais se debruçou a estudar, desvendar, organizar e identificar as emoções humanas e como elas se apresentavam numa escala evolutiva. Então, quem é David Hawkins? Como PhD, psiquiatra e estudioso, observava que inúmeras escolas de psicoterapia apoiavam suas condutas na tentativa de obter respostas através da simbologia e referências mitológicas. Dr. Hawkins buscou um outro caminho, a simplicidade inerente à verdade. Essa foi sua inspiração para a elaboração de um mapa das emoções humanas. Então, será que conhecemos as emoções que estão dentro de nós? Será que sabemos verdadeiramente qual é o nosso nível de consciência e como isso impacta em nossa vida e define nossos comportamentos? O que quer dizer em nível de consciência? Eu vou deixar essa escala já na capa desse vídeo. Daí você vai lá e olha. Então, cada emoção que foi estudada, ele tem um número do lado. Isso significa em hertz o tanto que aquela emoção vibrou. Se você perceber lá, nós temos tristeza, medo, vergonha, raiva, são tudo vibrações baixas. Essas vibrações baixas, elas não dão força para a gente lutar pelos nossos ideais. E tudo o que acontece na nossa vida, ela depende da emoção que a gente vibrou antes de acontecer. Então, se você fica vibrando é o quê? É você querer permanecer naquela emoção. Por exemplo, a pessoa que escolhe viver na tristeza, ela vai viver, ela vai vibrar e ela vai criar mais situações para que ela tenha mais tristeza na vida dela. A pessoa que vive no medo e acha que não é possível sair do medo, ela vai viver naquilo, ela vai vibrar medo e ela vai atrair mais condições para que ela sinta mais medo ainda. A pessoa que vibra na vergonha, então, nem se fala, porque é o último estágio da escala da consciência. A vergonha é a vibração mais baixa que nós temos e quando a pessoa vibra nessa emoção, né, nessa vibração, ela não tem como atrair coisas boas para a vida dela, porque ela está vibrando tão baixo, tão denso, que ela não consegue se conectar com as coisas boas da vida. E isso, pessoal, é até interessante para quem nunca ouviu falar, que é difícil da gente entender. Só que quando a gente vai testando na nossa vida e a gente vai percebendo as coisas que a gente vai criando, né? Por exemplo, vou voltar no assunto da tristeza. Nós temos situações na nossa vida que sim, que geram tristeza na nossa vida.
Só que a gente não pode permanecer por muito tempo. A gente precisa reconhecer essa emoção, saber de onde que vem e sair dela o mais rápido possível. Porque senão nós vamos produzir mais coisas ruins na nossa vida. Você já percebeu que quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, vem uma sequência de coisas ruins? O porquê? Porque a nossa vibração está vibrando naquilo e está atraindo mais disso para a nossa vida. Então não tem assim, não é que a gente não tenha empatia pelas pessoas, né? Eu tenho empatia e eu já passei por isso também, mas eu venho para te dizer que não tem como você atrair coisas boas se você permanecer nisso. Então você precisa procurar ajuda, precisa fazer alguma coisa. Ah, eu tô triste, ok, o que eu posso fazer para diminuir essa tristeza, né? Se não puder eliminar com ela, pelo menos diminuir. Eu consegui fazer isso quando eu entendi o seguinte, quando eu entendi essa escala aqui, eu pensei, se eu continuar vibrando nisso, eu vou atrair mais problema para minha vida. É isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. O que eu escolho para minha vida? Eu escolho a alegria, felicidade, coisas boas, projetos se desenvolvendo, né? As coisas acontecendo de maneira fácil na nossa vida. E as coisas só acontecem com facilidade se você vibrar na alegria, sabe? Na alegria. E como eu vou vibrar na alegria se eu estou passando por uma situação de tristeza, por exemplo, né? Eu preciso fazer uma escolha. Quando eu faço uma escolha, tudo começa a funcionar a meu favor. Né? Primeira coisa, eu decido. Decido que de hoje em diante eu vou vibrar na alegria. Não é lutar contra a tristeza. Não é lutar contra o medo. Não é lutar contra a vergonha. É você entender que existe tudo isso e você está vibrando nisso, por isso que você está tendo o resultado que você tem, mas fazer uma escolha para vibrar diferente. E quando a gente faz a escolha, né, para aquilo que a gente realmente quer, as coisas começam a fluir na nossa vida. E é bem interessante, quando a gente decide vibrar na alegria, tudo começa a criar mais facilidade, a gente vive realmente mais feliz, situações aparecem para a gente resolver, mas é muito mais fácil a gente resolver as coisas quando a gente está vibrando na alegria. Então o convite aqui para você é que você entenda isso e que mesmo que você não entenda, faça um teste. Faça um teste de pelo menos 3 meses, né? 3 meses que você procura vibrar na alegria o tempo todo. Vai cantar, vai dançar, vai fazer um esporte que você gosta, vai se encontrar com crianças para brincar, vai fazer alguma coisa que você gosta para você ficar na alegria. E quanto mais tempo do seu dia você permanecer na alegria, mais fácil você conseguir transformar a sua vida. Então, será que conhecemos as emoções que estão dentro de nós? Será que sabemos verdadeiramente qual é o nosso nível de consciência e como isso impacta em nossa vida e define nossos comportamentos? Então, aquilo que eu falei, pode parar e pensar, se eu estou sentindo vergonha, que é a vibração mais baixa, acho que é 20 Hz, se eu estou sentindo vergonha, muita vergonha, eu tenho vergonha de sair, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha, o que eu vou atrair para a minha vida, o que vai acontecer na minha vida? Certamente eu vou perder muitas oportunidades. Eu vou perder oportunidades de me encontrar com pessoas interessantes, eu vou perder oportunidade de emprego, vou perder oportunidade de clientes, eu vou perder muitas oportunidades na minha vida. Consequentemente, eu não tenho força para realizar tudo aquilo que eu gostaria. Então, consequentemente, o que eu vou receber? Mais do mesmo. Se eu tenho vergonha, eu vou ficar fechada, não vou falar, né? Eu não vou atrás dos meus sonhos, eu não vou atrás de pessoas para me ajudar. E aí, consequentemente, o que acontece? Nada, né? Nada acontece de bom, você não consegue desenvolver os teus sonhos. Então, aí é bem interessante. E a vergonha, lembrando,
é a vibração mais baixa que o ser humano pode ter. Então, nós precisamos trabalhar isso urgentemente. E é interessante, pessoal, que quando nós entendemos essa escala e trabalhamos isso na nossa vida, tudo começa a fluir melhor. Simplesmente porque você decide vibrar na alegria, tudo começa a fluir na sua vida. Você sabia que existem pessoas muito interessantes que podem te ajudar muito na sua vida e que você não se conecta com elas porque você vibra baixo? Quando você começa a vibrar alto, consequentemente você começa a se desligar de pessoas, coisas, situações que te deixam para baixo e você vai se conectar com novas situações, novas pessoas, novas oportunidades para você escolher. Isso é fantástico. Então, compreendendo a escala Hawkins da consciência. A escala Hawkins avalia e ordena as emoções que vão das mais negativas às mais positivas. Ou seja, a mais baixa é a vergonha, a mais alta é a iluminação. Mas na segunda, né, de cima para baixo, temos o amor. E acho que na terceira ali temos a alegria, certo? Então, tem várias frequências. O amor é mais alto que a alegria. Agora não lembro bem a ordem do amor e da alegria, mas elas são lá em cima, são próximos. Então, a escala de Hawkins avalia e ordena emoções que vão das mais negativas às mais positivas e caracteriza cada estado de consciência detalhando os comportamentos que fazem parte dessas consciências. É incrível como essa escala é capaz de mapear nosso comportamento e despertar em nós o desejo de autoconhecimento e de superar cada um desses níveis, nos propondo quase que um desafio de autossuperação. É bem interessante. Quando a gente começa, claro, né? Entre parênteses aqui, não espere a sua vida transformar hoje. Se você viveu anos e anos vibrando baixo, não é um dia de alegria que vai transformar as oportunidades na sua vida. Mas já é um começo. É melhor do que nada. Se você conseguir ficar um dia vibrando na alegria e 2, 3 não desanime. Continua vibrando na alegria sempre que você puder. Mas se você continuar todos os dias, você logo verá a tua vida se transformar. Compreender os detalhes dessa escala pode nos trazer saltos de consciência, porque nos coloca em contato com a verdadeira essência, tornando transparentes as emoções que nos movem e como elas têm impactado em nosso evoluir. Então, aqui fala em saltos de consciência. Nós entendemos que acontecem muitos problemas na nossa vida somente porque nós não temos consciência do que está acontecendo. Muitas pessoas vivem no automático. Elas vivem no automático. Elas não entendem que tudo o que está acontecendo na vida delas foi fruto de uma escolha que elas fizeram e que a responsabilidade é dela. Quando a gente começa a entender isso, que nós temos responsabilidade sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida, isso é consciência. Aí nós temos o poder de mudar. Podemos escolher diferente. Não é para a gente se culpar, se condenar e ficar reclamando da vida, por que eu fiz isso e não sei o que. É para a gente entender o poder que nós temos. E para criar coisas ruins na nossa vida, a gente gasta muito mais energia do que para criar coisas boas. É muito mais leve criar facilidade, criar oportunidades, né? Pessoas interessantes. É muito mais fácil a gente se conectar com esse tipo de pessoas, de coisas e oportunidades, do que quando a gente está vibrando baixo. Então, aqui uma forma bem resumida para mim falar sobre a escala. Então, a mais baixa, que é a escala da consciência, é a vergonha, que eu já até comentei com vocês aqui. Nós temos a vergonha, a culpa subindo de baixo para cima. Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem. Quando a gente olha quanto que a gente tem que subir
para chegar no nível da coragem, que não é nenhuma coisa que vai receber coisas boas ainda. Porém, ela já começa a criar resultados pelo fato da gente já começar a fazer alguma coisa. Aí tem neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor, amor incondicional e paz. Entra ali, tem alegria também. Aqui em algum lugar tem a alegria. Enfim. Aí, nós temos aqui, então, características das pessoas que vivem em níveis de consciências negativo, que é a culpa, o medo, a raiva, a ansiedade, a irritação e indignação. Quem vive nas emoções negativas, por exemplo, a culpa. Eu quero trazer bastante a culpa aqui. A culpa significa eu me culpar por tudo que eu faço, que tá tudo errado, a culpa é minha mesmo, não sei o quê. Ou eu culpar o outro. Por exemplo, a gente culpa o governo, culpa os clientes, culpa a família, culpa todo mundo pelo fato de eu não ter sucesso na vida. Só que essa culpa não está no outro. Mesmo que eu ache que é o outro culpado de tudo isso, quem está sentindo a emoção é você. Então, se você fica culpando o governo, por exemplo, a situação financeira pelos resultados que você tem, eles não estão sendo afetados. Quem está sendo afetado é você. Tanto que eu fiz uma live sobre o vitimismo, que entra muito aqui a questão da culpa. Eu sou vítima da situação. Todo mundo é contra mim. As oportunidades não aparecem para mim. As pessoas me criticam, né? Tipo assim, eu estou me colocando no papel de vítima e estou culpando o outro. Então, quando eu estou vibrando na energia da culpa, não interessa se eu estou me culpando ou culpando o outro, é você que está sentindo. E é para você que está vindo mais daquilo. Se você sente gratidão pelas coisas que acontecem na sua vida, mesmo que sejam as difíceis, mesmo que sejam aquelas que você não considera tão boa na sua vida, lembre-se, você precisa ter gratidão porque foi você que criou. É fruto do seu esforço, é fruto do seu trabalho, é fruto da sua imaginação. Então, se você tem capacidade de criar tudo isso, como seria você mudar essa criação? Escolher diferente. Então, independente do quão feliz pareça estar uma pessoa, as emoções negativas estão presentes. Aquilo que eu falei, todos os dias nós temos desafios. Todos os dias é uma escolha. É uma escolha. Você ficar triste pela situação ou você se alegrar com ela. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a se alegrar com tudo e agradecer tudo, porque tudo foi fruto do meu esforço. Todas essas emoções e sentimentos determinam níveis de consciências negativos e trazem sofrimento. É comum observarmos indivíduos negativos cujos pensamentos são igualmente negativos. Isso acontece porque não se observam, não conseguem se compreender e não conhecem a si próprios. Buscam a felicidade em algum lugar fora delas e debruçar essa expectativa de que a felicidade vem do exterior traz muito sofrimento e frustrações constantes. Então, por mais que a pessoa ela pareça estar feliz, às vezes ela não está. Então, não é fingir, é você ser realmente, é ser para ter. Se você quer ter algo na sua vida, se você quer ter um grande amor na sua vida, você precisa ser esse grande amor para você mesmo. Se você quer ter possibilidades na vida, você precisa ser as possibilidades para você mesmo. Se você quer ter dinheiro, você precisa ser a energia que vai criar esse dinheiro para você. E a energia que cria dinheiro é a energia da alegria, tá? Existe bastante estudo sobre isso. Pode estudar bastante, mas quem não tiver condições de estudar, já comece a analisar isso. Comece a vibrar na alegria para você ver o quanto que vai mudar a sua vida. Essas pessoas se caracterizam por alguns comportamentos como as pessoas que vibram baixo. Tristeza, amor, raiva, vergonha, ódio, né, tudo isso. Então, elas não praticam a autorresponsabilidade,
não assumem para si o encargo das suas próprias vidas. Ou seja, se eu não tenho a responsabilidade, a autorresponsabilidade, logo eu vou começar a culpar todo mundo, né? E logo as coisas não vão sair do jeito que eu gostaria, então eu vou ficar triste. E aí a minha vida começa a complicar muito mais e acaba que eu fico com vergonha, né? Então tudo isso vai gerando uma coisa atrás da outra. A falta da responsabilidade pessoal sobre as coisas que acontecem na sua vida. Elas tendem a culpar tudo e todos por qualquer coisa que saia errado em sua vida. Tipo, não é culpa minha. Mas mesmo que seja culpa minha, a gente não pode vibrar na culpa, tá? É na responsabilidade. Não é culpa, é responsabilidade. E não é culpa do outro também, é responsabilidade sua. A vida é sua. A vida é sua, a minha vida é minha. Então, a responsabilidade da minha vida é minha. E você não tem o que fazer para isso, tá? E eu não posso deixar a minha vida na mão dos outros, porque os outros não vão fazer do jeito que eu gostaria. Essa é a parte interessante. Então, você se responsabilize pela sua vida, pare de culpar os outros, pare de se justificar pelas coisas que não saem do jeito que você gostaria. Vai estudar, vai entender, vai trabalhar isso, vai se curar, você vai ver como é lindo. E ali atrás a gente falou sobre a alegria, que muitas pessoas vão procurar no outro, né? Procurar externamente aquilo para te trazer alegria. Quando você entende que você tem que ser a alegria, e que você é a alegria, que você já testou e funcionou para você, você não necessita mais dos outros para ser feliz. Você é feliz com os outros, mas você também é feliz sozinho. Então o outro é só um complemento. É algo que eu escolho ter a convivência, mas eu não necessito. Isso aqui cura também relacionamentos abusivos, né? A parte ali de relacionamentos que as pessoas têm uma dependência emocional, cura isso também. Então, as pessoas que vibram baixo consideram que tudo o que sai fora daquilo que desejavam é uma grande desgraça. Você já foi essa pessoa? Você já algum dia reclamou daquilo que aconteceu na sua vida que não aconteceu do jeito que você gostaria? Daquilo que você tinha planejado. Só que o que acontece? Você planejou uma coisa e vibrou outra. O universo não entende o que você fala e não entende o que você pensa. Entende o que você vibra. Só que o que você fala e o que você pensa interfere na sua vibração porque interfere na sua emoção. Então, quanto mais grato você for, quanto mais como é que eu posso falar? Se valorizar, acreditar nos seus sonhos, acreditar em você mesmo. Quanto mais você fizer isso, melhor para a sua vida, porque a sua vibração vai ser melhor e, consequentemente, tudo vai ser melhor na sua vida. Toma uma aguinha que seca a garganta, né? Nem de longe entendem que a vida é feita de experiências e que estamos aqui para experimentar, aprender e evoluir. Você já imaginou você parar na frente de um desafio seu na sua vida e você dizer assim, ok, né? É uma experiência. E eu não gostei muito dessa experiência, então eu posso escolher diferente. Mas você não ficar reclamando, não ficar julgando, não ficar se justificando, não ficar condenando, não ficar culpando, né? E simplesmente entender que nós estamos aqui para experimentar, para aprender e para evoluir. A pessoa que fica reclamando, ela não entendeu nada. Ela não entendeu que aquilo que aconteceu de ruim na sua vida foi um aprendizado e deve ser um aprendizado. Você precisa aprender, porque senão as coisas ruins vão se repetir na sua vida até que você aprenda. Como seria você aprender logo? Para não precisar repetir até que você entenda e que você consiga se trabalhar nisso. As pessoas que vibram baixo buscam conquistar bens materiais, ter status, ser reconhecido, captar atenção, tudo fora de si com a intenção de suprir suas carências
e ausência de felicidade, tornando-se egoístas. Não significa que as pessoas que vibram na alegria não desejam essas coisas. Sim, também desejam, porque nós estamos aqui para experimentar. Só que a gente não depende dessas coisas externas para ser feliz. A gente é feliz e as coisas externas são complementos da minha felicidade. Simplesmente o resultado daquilo que eu estou sentindo. Quando a pessoa faz coisas, procura coisas para suprir uma necessidade que tem dentro de si, ela não é feliz e, consequentemente, tudo é complicado na vida dela. Característica de pessoas que vivem em níveis de consciência positivo. Então vamos lá, as pessoas que são otimistas, que realmente, tá? Não é aquele falso positivismo, não é aquela falsa felicidade, aquela falsa alegria. A pessoa tá rindo para os outros e para ela mesma não. O que interessa aqui, pessoal, é você com você. Se você puder ser amoroso com o outro, é legal. Se você puder ser grato com o outro, é muito legal. Mas o que interfere mesmo é você com você. Porque quando a gente é com o outro somente, a vibração está aqui. Eu vou continuar atraindo coisas negativas para minha vida. E quando a gente está no estado de emoções positivas, consciência positiva, tudo acontece melhor, né? Vamos ver quais são as características, então, das pessoas que vibram na coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor, alegria. São pessoas que entendem a amplitude do conceito de abundância, que é muito mais do que apenas possuir coisas materiais, e conhecem o sucesso. Geralmente tornamos essas pessoas referência para o nosso próprio desenvolvimento. O entusiasmo, o perdão, o autodomínio estão presentes nas pessoas que focam mais nas emoções positivas. Denotam bem-estar e almejam isso para o próximo também. Como é possível reconhecer onde estamos na escala de consciência? Então, se você assistiu até agora, você já entendeu a escala negativa e a escala positiva. Vibrando baixo e vibrando alto. E agora, como identificar se você está vibrando, né, na escala positiva ou na escala negativa? Então, e como é possível reconhecer onde estamos na escala de Hawkins da consciência? Praticam e desenvolvem o autoconhecimento. As pessoas que estão, né, em nível positivo, elas praticam e desenvolvem o autoconhecimento e consideram os erros que cometem uma oportunidade de aprendizado e seguem com tenacidade e constância. É apenas através da compreensão sobre em que nível de consciência estamos, como lidamos com nossas emoções e quais são nossas reações que podemos subir na escala de Hawkins. Nós precisamos entender onde que nós estamos. Se a gente não tiver essa consciência, a gente não vai mudar nada. Desenvolvendo a autoobservação, olhando verdadeiramente sem julgamentos para si e para nossos comportamentos. Então aqui, o sem julgamento é o quê? É você olhar, ok, aconteceu isso na minha vida, ok. Quando acontece isso, eu estou vibrando no quê? Qual foi a minha emoção, quais foram as minhas emoções nas últimas semanas? Aí eu começo a observar isso. Ok, então tudo isso que eu passei, que eu vibrei, que eu reclamei, gerou isso para mim. Então agora o que eu faço? Então eu vou fazer coisas diferentes, vibrar diferente para atrair coisas diferentes. E não é esperar que as coisas aconteçam para você. Você tem que vibrar mesmo que você não tenha. Por exemplo, eu trabalho muito com saúde, né? Principalmente a saúde mental. Então, você tem que acreditar que você está bem, você tem que acreditar que você tem saúde e você tem que ficar feliz, porque você já tem saúde. Só assim você vai se curar das suas doenças. Se você quer dinheiro na sua vida, você tem que ser grato já pelo dinheiro que você tem.
Se você ficar reclamando o quanto tá caro ir no mercado, o quanto você tá sem dinheiro, quantas coisas estão, né, muito caras por aí, você não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Então, a gratidão, a alegria, primeiro tem que ser aqui dentro, para depois ter. Muitas pessoas, e eu mesma, né, já sofri muito com isso, porque quando a gente reclama, a gente vive na escassez. A gente não vive na abundância. E existe uma frase bíblica que Jesus falou: "Há aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado." Então, se eu tenho comida, por mais que não seja aquela que eu gostaria, mas eu tenho uma comida e eu não sou grata por ela, pode ter certeza que até ela vai diminuir da minha vida. Se eu tenho um problema de saúde, mas eu tenho um probleminha de saúde, o meu corpo todo é saudável e eu não reconheço isso, até aquele pouco que eu tenho de saúde ou o restante que eu tenho de saúde será eliminado. Porque quanto mais eu tenho, mais será dado. E não é só as coisas boas, as coisas ruins também. Porque Deus lhe deu livre arbítrio. Problema, né, do livre arbítrio. Tem horas que não deveria ter dado, na minha opinião, né? Mas enfim, temos o livre arbítrio, então para escolher aquilo que a gente quer. E é interessante porque às vezes as pessoas que entendem um pouco isso, a gente que já passou por isso, a gente quer que todo mundo entenda isso. Porque a gente sabe que viver na baixa frequência vai atrair coisas ruins para a vida dela, vai atrair gastrite, vai atrair enxaqueca, vai entrar até um câncer muitas vezes, né? E escassez financeira, problemas no relacionamento, e tudo de ruim começa a acontecer com a pessoa. Só que a gente não pode pegar a pessoa e abrir a cabeça e colocar as coisas dentro, porque Deus deu livre arbítrio para essa pessoa. O que a gente pode trazer é trazer conhecimento, né? Trazer essas informações para que a pessoa possa mudar a chavezinha da cabeça e ela começar a escolher. Sendo assim, a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para ajudar, né? Entender tudo isso e descobrir, saber como eliminar essas crenças limitantes, como eliminar essas emoções. Porém, o livre-arbítrio é da pessoa. Quando conseguimos nos adaptar, nos apartar das emoções, tanto das negativas quanto das positivas, na maior parte do tempo, olhando para a realidade que existe atrás de todas as situações que nos ocorrem, não julgamos aquilo que acontece como bom ou ruim. Apenas observamos e olhamos o aprendizado oculto que existe ali. Para que isso aconteça, não é necessário que nos tornemos alheios e frios diante da realidade, mas é importante que observemos as emoções que nos cabem ou não, aquelas que fazem sentido e aquelas que não queremos mais em nossas vidas. Gênios e pessoas de ideais nobres estão neste nível de consciência da razão. Inclusive, eu trago aqui Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, ela entendia tão bem isso que ela nunca ia numa manifestação anti-guerra. Ela dizia assim: me convide para a manifestação pela paz. Aquele que tem, mais será dado. Então, se você fica lutando contra a guerra, mais disso vai ter na vida. Se você ficar lutando, né, a favor da paz, mais disso terá. Ela também disse, né? Não me convide para uma manifestação contra a fome, mas sim me convide para a manifestação a favor das pessoas que tenham mais comida na mesa. Então, entende a diferença? Ela não se isentava da responsabilidade que ela tinha da caridade, dizendo eu não quero, né, ver essas coisas de pobreza, de miséria, de fome. Mas sim, ela trabalhava para que essas pessoas tivessem mais comidas na mesa. Ou seja, aquele que tem mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado.
É lindo quando a pessoa entende isso, a pessoa começa a se transformar em todas as áreas da vida. Além desse nível, há ainda pessoas que vivenciam o amor através de uma postura altruísta e se mobilizam mais pelas necessidades dos outros do que suas próprias necessidades. Hoje ainda eu falei, né, no grupo que eu tenho de 8 semanas para mudar a sua vida, que é o grupo do WhatsApp, gratuito, você pode entrar lá. Quase todos os dias eu trago alguma informação interessante. Então lá eu falava assim, você quer mudar a tua vida, mas quais são as justificativas que você dá para não conseguir realizar aquilo que você gostaria? Ah, mas quem que não gostaria de realizar? Quem que fica se boicotando? Todos nós, na maioria das vezes. A gente dá justificativa para que você não faça aquilo que deveria fazer. Isso são crenças limitantes que estão dentro da nossa cabeça e que a gente acaba fortalecendo isso e não realizando as coisas. Aí eu pergunto, por exemplo, se você precisa emagrecer 10 quilos, né? Você gostaria de emagrecer 10 quilos. É difícil, né? A nossa cabeça limitante coloca todos os obstáculos, coloca todas as comidas que a gente gostaria de comer ali na frente. Aí a gente fala, ai, eu não consigo porque eu não tenho tempo de fazer comida. Ai, eu não consigo parar de comer pão, por exemplo, eu adoro pão, né? Não consigo parar de comer pão. Eu não consigo emagrecer. Eu não tenho tempo para fazer uma caminhada. Eu não tenho tempo, né? Ninguém tem tempo hoje em dia. Isso estou falando de mim também, tá, pessoal? Não estou falando só dos outros. É coisas que passam na nossa cabeça, são crenças limitantes. Aí, se eu te perguntasse, pensa na pessoa que você mais ama na sua vida. Se essa pessoa tivesse uma doença terminal, que ela pudesse morrer, e a única coisa que salvaria a vida dessa pessoa era você emagrecer 10 quilos em 30 dias. Será que você conseguiria? A maioria das pessoas respondem, claro, claro que, né? Eu faço de tudo, eu passo uma semana sem comer, eu tomo laxante, sei lá o que eu faço, né? Mas que eu emagreço, emagreço. Aí a pergunta é, e por você, que é a pessoa mais importante da sua vida, por que você não faz isso? Por que você não realiza os teus sonhos? Por que você não dá continuidade nos teus projetos? Pense nisso. Além desse nível, há ainda pessoas que vivenciam o amor através de uma postura altruísta e se mobilizam pelas necessidades mais pelas necessidades dos outros do que suas próprias necessidades. Fazem isso com alegria e amorosidade por vivenciar verdadeiramente o amor. São aqueles que vislumbram uma sociedade mais harmônica e colaborativa. Conheça as emoções presentes em sua jornada. Por isso, buscar o autoconhecimento, a compreensão de como nossas consciências funcionam é a única forma de nos tornarmos pessoas mais plenas e felizes. Que tal dar início a esse processo através de leituras qualificadas, né, dos livros do Dr. Hawkins, aqui está dizendo, está indicando, ou de profissionais, né, de saúde que entendem isso. No meu grupo do WhatsApp, 8 semanas para mudar a sua vida, a gente trabalha isso lá também. Aqui temos algumas sugestões de livro, Poder versus Força e Deixar Ir. O sucesso é para você, cura e recuperação, certo? É isso, pessoal. Então, a dica é... E aqui, né, claro, eu tenho as ferramentas utilizadas, que eu utilizo para que você consiga sair da tristeza, sair da culpa, sair da vergonha e você começar a vibrar numa emoção mais interessante. Temos várias ferramentas, só que essas ferramentas só são passadas no treinamento 8 semanas para mudar a sua vida. Então, se você tiver interesse em conhecer esse treinamento, clica aqui no link da bio
8 semanas para mudar a sua vida, que você vai entrar diretamente no grupo gratuito do WhatsApp. Lá, além dessas informações que a gente passa, eu também vou passar sobre o treinamento, que nós vamos começar a nova turma em janeiro, início de janeiro, tá bom? Então, por hoje é isso. Gratidão a todo mundo que passou por aqui. E vamos lembrar, nós temos a escolha de vibrar na alegria, ou na tristeza, ou no medo, ou na culpa, ou no amor. A escolha é sua. A responsabilidade é sua e a vida é sua. Basta você decidir mudar e tudo será mudado. Gratidão e até o próximo vídeo.